Olá, seja muito bem-vindo, sou Paula Dias, artista plástica e artesã da Fio de Vento, e estou gravando esse vídeo para ensinar essa necessaire multiuso no formato de triângulo. Essa foi uma videoaula ao vivo lá na fanpage da Fio de Vento, do dia 17 de julho às 9 horas da noite, mas como eu tive alguns probleminhas com conexão, resolvi gravar a aula para que você consiga visualizar com calma, com imagem nítida, com som nítido e aprender essa peça certinha, tintim por tintim. Então vamos lá ver certinho como que é essa peça linda. Linda, prática e fácil. Ó, ela é fechada com elástico. Eu abro aqui o bico e desce toda a peça com 4 bolsos. Esses bolsos são todos telados, ó, dá pra ver certinho o que tem aqui dentro, ó. Com acabamento em viés. Então é uma peça que não tem zíper, não tem manta, ela não tem botão também. Então é uma peça muito fácil de ser feita, de um custo muito baixo também, simples de ser costurada, e eu vou ensinar pra vocês o passo a passo dela. Deixar aqui meu agradecimento ao Wilson Evaristo, nosso parceiro, representante da Schumi Brother, que é distribuidora das máquinas Brother maravilhosas. Um abraço aí, Wilson, e vamos que vamos. Ó, vou passar para vocês todo o material, medida, tudo certinho para começar a peça e fazer juntinho comigo. Nós vamos utilizar para o corpo da peça 2 partes, ó, eu já cortei aqui no PVC. Esse é o PVC, ó, ele tem uma mantinha já acoplada. Esse é o PVC da linha da Carol Viana, linda, esse chevron amarelo. Cortei uma vez no PVC e uma vez no tricoline, no algodão. Passar para vocês a medida. A medida que eu tenho de base é 16,5. Então aqui eu tenho 16,5. Se eu medir do centro desse 16,5 até este bico aqui, ó, o centro da minha peça tem 49,5. Essa lateral, ó, aqui mostrar certinho, ó, esta lateral e esta lateral tem 42. E este bico aqui, ó, tem cada lado 11,5. Então 11,5 aqui, 11,5 aqui, certo? Aqui é como se eu tivesse 2 quadrados e mais um fechamento de envelope. Essa peça você vai poder adaptar as medidas para você fazer diversos tamanhos, menores, maiores e assim por diante. Para fazer essa peça, então, eu corto 2 vezes essa medida que eu acabei de passar para fazer o corpo da peça. Vou utilizar, para fechamento da peça, um elástico de 40, 42 centímetros. Esse aqui tá com 42 centímetros. É um elástico simples, ó. Esse aqui é aquele de 75 milímetros. Um elástico bem simples, coloridinho para ficar gracioso, mas poderia ser branco, poderia ser qualquer outra cor. E vou utilizar essa tela, que eu conheço como nylon telado ou plástico telado, mas também vi que algumas pessoas conhecem como rede de vôlei. Essa telinha aqui eu escolhi na cor branca, tem ela preta, também em outras cores. O mais comum é o preto e o branco. E ela tem 23 na base, ó, 23 na base, 16,5 em uma lateral e 15,5 em outra. Eu vou aplicar o viés, esse viés de 35 milímetros, que é aquele viés mais grossinho, que a gente já compra pronto, ó, viés prontinho já. Eu vou aplicar esse viés nas 2 laterais, que tem o tamanho maior, só cortar um biquinho aqui que ficou. Isso. Então, vou aplicar na minha lateral de 23 e na de 16,5. Então, vamos arrumar aqui que a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o viés nas minhas 4 pirâmides de tela. Colocar aqui no colo, separar esse elástico pra lá e pronto. Toda vez que eu vou aplicar direto o viés, já dobrado, eu pego ele na minha mão e vou apertando ele, apertando mesmo, não puxando, porque se eu puxar, eu vou puxar a outra extremidade só para mostrar o que acontece. Se eu puxar, ó, ele esgarça, ele deforma, então eu não vou puxar, eu vou pegar esse meu viés e vou apertando ele com firmeza, mas sem puxar.
aperto ele para ele ficar vincado no lugar. Se eu passar a unha assim, eu corro risco de puxar. Então, eu vou apertando o meu viés todinho, 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 isso vai facilitar a minha aplicação. Eu só verificar aqui com o outro que eu tenho, o lado que eu vou aplicar. Então, pronto. Agora eu pego o meu lado 23 e vou colocar o meu viés em volta da lateral aqui de 23 centímetros. Coloco o meu viés e já prendo com grampo. Ah, mas eu não tenho grampo, usa clipe. Não tenho clipe, usa alfinete. Não tem alfinete, alinhava. Não quero alinhavar, costura direta e com cuidado que também dá certo. Pronto. Quando eu chegar no final, aqui no final, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deitar para a lateral o meu viés e vou dobrar aqui, fazendo esta quina, esse canto, ó. Fazendo a dobra deste canto. E grampinho para segurar tudo no lugar. Agora eu vou costurar, prendendo tudo, tela e as duas faces desse meu viés. Então, eu vou costurar aqui na beirinha, já prendendo tudo de uma vez. Sempre batendo um retrocesso no início, um retrocesso no final. Esse é um cuidado que eu devo sempre ter. E bora costurar. Chegando aqui mais próximo, vou diminuir um pouquinho a velocidade para fazer esse meu cantinho aqui bem certinho. Tiro os grampos e vou. Quando eu chegar do outro lado do viés, onde tem aquela dobra, eu vou virar a minha peça com a agulha baixada e vou dar alguns pontos para trás para poder prender bem aquela abinha que ficou ali atrás aberta. Então, aqui eu dou uns pontinhos para trás e pronto, vou continuar minha costura em frente. Costuro até o final. Chegando ao final, retrocesso. Prontinho. Já preparei o meu bolsinho telado com viés. Vou retirar esse excesso de viés, guardar para uma próxima costura. E aqui eu tenho já os 4 bolsos, ó, preparados já com viés para adiantar esse passo, para que vocês consigam ver o vídeo com mais tranquilidade, sem muita demora. Afinal de contas, é uma peça muito fácil para você fazer agora, hoje. O tricoline deu uma amassadinha aqui, mas não tem problema. E agora a gente vai acertar aqui os nossos bolsos, na verdade. Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês que ele tem um sentido, ó, os bolsos. Deixa eu virar aqui, mesmo que caia, só para que vocês consigam observar. Tá vendo que ele fica com esses 2 bolsos, os centrais, no mesmo, um de costas para o outro, um oposto ao outro. É necessário que eu coloque assim para que ele depois faça a dobra no formato do triângulo, tá? Então, eu devo colocar da seguinte forma. Eu vou colocar um bolso sempre com esse lado que ficou com a tela, sem o viés, voltado para a lateral da minha peça, ó. Vou pôr um bolso aqui e vou pôr o outro bolso aqui, certo? Comecei colocando este. Vou deixar uma distância ali embaixo de 1,5 centímetro. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para aqui, ó, dá para enxergar bem. 1,5 centímetro e entre um bolso e o outro 1 centímetro, certo? Quando eu for colocar o próximo bolso, eu vou alfinetar esses que estão no lugar. Vou alfinetar.
É só este cuidado que eu tenho que ter. Se eu colocar o bolso do jeito errado, o que vai acontecer? Ele não vai dobrar no triângulo, não vai dar certo. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, esse bolso, nesse sentido, ó, não dá certo. Eu tenho que colocá-lo no mesmo sentido que este. Então, eu vou colocar desta forma, ó, formando aqui uma pirâmide, tá vendo? Coloco com a distância de 2 centímetros. Montei o meu quadrado de baixo, vou dar uma distância de 2 centímetros para montar o meu quadrado de cima. Lembrando que de um bolso para o outro, eu dou a distância de 1 centímetro. Ó, aqui eu já vou conseguir mostrar para você certinho em pé como que ele fica. Ó, ele faz esse Z e faz o Z ao contrário. Ele forma essa pirâmide aqui. E agora eu vou costurar deixando sempre a parte de cima aberta para ser o bolso. Então aqui eu vou deixar essa parte aberta, vou costurar diagonal e a lateral que não tem viés. Aqui eu vou deixar a diagonal aberta e vou costurar a base e a lateral que não tem viés. E vou repetir o mesmo na parte de baixo. Costurando então esse bolso, a diagonal, mais a parte que não tem viés, e o bolso de baixo eu vou costurar a base mais a parte que não tem o viés. Então, bora costurar tudo isso e eu já mostro costuradinho pra você. Lembrando que eu deixei a distância de 1,5 centímetro na base, deixei a distância de 1 centímetro entre os bolsos e deixei a distância de 2 centímetros entre o quadrado de baixo e o quadrado de cima. Vamos prendendo tudinho. Que é muito importante que esteja tudo bem preso, bem costurado. Tudo bem presinho, bem costurado. E a gente segue aqui costurando. Prendi a parte que não tem o viés e vou prender agora a minha parte que faz a diagonal do bolso. É só pensar o seguinte, vou sempre deixar aberta a parte de cima, sempre aberta a parte de cima. Costurando agora o outro bolso, já vou costurar os 4 bolsos e te mostro como que ele fica pronto. Costurando agora a base do meu bolso do meio. E agora eu vou costurar o último bolso. Vou costurar agora o último bolso. Fechando a diagonal. E a lateral que não tem viés. Retrocesso. Pronto, prendi todos os bolsos, vou te mostrar como é que eles ficam. Caso ainda tenha alguma dúvida, vai ficar mais claro ainda.
Pronto. Olha, eles ficam assim, abertura aqui, abertura aqui, abertura aqui e abertura aqui. E agora vou pegar o meu PVC e prender o elástico aqui nessa pontinha. Vou preparar esse elástico da seguinte forma: dobro ao meio, colocando um sobre o outro, ó, bem em cima um do outro mesmo. E vou costurar ele desta forma aqui no centro. Passar uma costurinha de segurança aqui. Uma costurinha de segurança, vou jogar minha agulha para o centro. E aqui costuro prendendo o meu elástico. Isso vai garantir que a hora que eu fechar a peça ele vai ficar no lugar. E agora já vou fazer o meu sanduíche, colocando o PVC com tricoline, direito com direito. Vou prender tudo, alfinetar ou colocar grampa, e vai de cada um. Eu vou colocar alguns alfinetes, apesar que o PVC ele não é muito adequado colocar alfinete. Mas eu vou colocar aqui alguns alfinetes, só para ser mais rápido. Ajeito bem aqui o tecido. Vou prender alguns grampos. E vou agora fazer a minha costura em volta da peça toda, deixando uma abertura só na base. Então aqui eu vou deixar uma abertura de 6 centímetros mais ou menos, 5, 6 centímetros, pode ser até um pouco mais. E vou fazer toda a costura em volta da peça todinha. Começo aqui, dou a volta e encerro aqui. Essa costura eu vou fazer um pé de máquina. Não vou fazer ela muito pro canto, nem muito longe da borda do meu tecido. É um pé de máquina, é o suficiente para que fique uma costura boa. Vou dando a volta todinha na minha peça. Quando chegar ali no desenho, que faz aquele desenho do envelope, eu paro a agulha, vou até tirar esse alfinetinho, paro a agulha e vou virando a peça para a costura ficar bem correta mesmo. E me preocupando com o meu elástico, para que ele não saia do lugar. Então eu faço essa costura me preocupando com ele, seguro ele aqui ó, com a mão, para que ele não saia do lugar. Cheguei exatamente no centro, paro de novo a agulha, viro minha peça e aí faço o contorno do envelope todo. Chegando no canto, vou parar novamente a agulha, mais um pontinho, viro novamente minha peça e aqui dou a continuidade à minha costura até chegar na base. Lembrando que eu estou costurando aqui com a minha agulha no centro, que é um pé de máquina. Paro aqui na base, viro, costuro e deixo uma abertura para poder virar a minha peça, com cerca de 5 centímetros. Agora eu vou pegar a tesoura e todos os lugares que formam um ângulo de 90 graus, eu vou cortar no sentido da diagonal deste ângulo, para que na hora que virar a peça, vai ficar certinho o canto, sem erro. Posso cortar aqui também o excesso do meu elástico, aqui formou um ângulo de 90 graus também, e aí eu posso refilar a peça toda, se tiver algum excesso. Aqui eu tô com excesso de tela, então eu vou cortar esse excesso de tela, de viés, vou cortando essa lateral. A outra também, retira esse excesso, ó. Isso aqui vai ajudar no acabamento também da minha peça. Limpar aqui a mesa e vamos lá virar essa belezura.
Vou pegar aqui, ó, alcançar lá a outra ponta. Posso usar aqui um pincel para me ajudar, um cabo de pincel, uma caneta sem carga ou uma pinça, algo que possa te ajudar, mas é uma peça fácil de ser virada, tá? É uma peça bastante fácil de ser virada. A gente deixou uma abertura generosa e aqui eu vou virando, fazendo as quinas, os cantinhos aqui, ó, da peça, empurrando com o dedo mesmo a princípio, ó. Empurro aqui, vou lá na frente, lá no bico e também vou ajeitar essa costura, a princípio com as minhas mãos, que elas entram aqui. Se não der para colocar o dedo para fazer essa parte, você pode usar já um cabo de alguma coisa. Aqui eu costumo usar essa pinça. E aí com a pinça eu vou ajeitar todos os cantos, todas as costuras. Eu vou passando ela e ajeitando as costuras para que fique um acabamento bem bonito mesmo, ó. Ajeito esse canto também. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou lá adiante na parte de cima. Vou forçando um pouquinho, levemente, onde tem a costura, para que fique uma peça bem viradinha mesmo, ó. Força aqui um pouquinho a lateral, de leve, com delicadeza, o cantinho e pronto. E agora vou bater um pesponto na minha peça todinha, assim eu já fecho essa abertura e já dou um acabamento mais bonito para minha peça também. Então aqui, ó, vou colocar um grampinho segurando a minha abertura no lugar. Já tá tudo no lugar, posso dar uma ajeitada aqui, ver se tem alguma costura que não virou bem. A hora de virar é agora. Vou só puxar aqui um pouquinho, que eu achei que não ficou pra fora. Aí, pronto. E agora eu vou passar um pesponto, começando aqui na base e dando a volta na peça todinha. Jogo a minha agulha lá pro canto, no caso aqui pro canto direito. E aí vou começar a pespontar a minha peça. Aqui eu já fechei a abertura e vou dar a volta na minha peça toda. Com cuidado, se for necessário, pega leve aí no pedal ou na velocidade da sua máquina, para que não dê erro. Cheguei aqui no bico, vou virar, pespontando tudinho. É muito importante o pesponto aqui onde tem o elástico, porque vai ajudar a segurar bem esse elástico, vai colaborar com a durabilidade dele. Viro aqui a peça, vou dar continuidade à minha costura. E bora pespontar tudo. Chegando aqui no final, vou virar e vou bater o retrocesso ali onde foi o meu início. Em cima do meu retrocesso do início, bato o retrocesso do final e a peça está pronta. Corto o excesso de linha e a peça fica assim, dessa forma, prontinha. Eu dobro um triângulo para cá, o triângulo para cima, um triângulo para o lado, fecho a minha aba, passo o elástico e prendo assim. Espero que você tenha gostado, que coloque em prática. Se fizer, manda para mim a foto, me conta que eu vou adorar saber. Muito obrigada, um grande beijo. Se você ainda não curtiu a nossa página da Fio de Vento, curte lá, tem também aí no YouTube, no Instagram, acompanha a gente, que eu sempre trago novidades, vídeos novos e nossas lives toda segunda-feira às 21 horas ao vivo com conteúdo gratuito para você. Um grande beijo e até uma próxima!